O Mário, eu ia dizer que ele é um velho conhecido, mas ele não é tão velho. Apenas um conhecido nosso já de algum tempo. E esteve aqui na igreja o ano passado, tivemos a bênção de ter o seminário com ele. Tivemos ontem também, pela manhã, o seminário voltado para a família. E hoje ele vai pregar aqui nos 3 cultos, vai estar dando continuidade àquilo que foi ministrado no sábado. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do Mário, Deus, pela presença dele conosco aqui. Sabemos o quanto o Senhor tem usado a vida dele, porque ele é um servo fiel, é dedicado à tua obra, dedicado ao Senhor, dependente do Senhor. E por isso nós clamamos que a unção do teu Espírito agora esteja tomando conta da vida dele, para que ele possa, Deus, nos trazer a tua palavra com excelência, Deus. Muito obrigado, porque sabemos que estamos aqui diante do Senhor e que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja. Estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa manhã. Quantos estiveram ontem aqui conosco na conferência? Muito bem. Quantos foram abençoados ontem? Levante as 2 mãos. Diga glória a Deus. Então tá bom, vocês que não vieram perderam. Mas quem veio foi grandemente abençoado. Queria apresentar a minha esposa Priscila e o Davi, que estão aqui na frente, sentados. Fiquem de pé. Se você lembra do Davi o ano passado, ele era mais baixo do que eu. Então lá em casa, o versículo de João é verdade, que ele cresça e que eu diminua. Vamos à palavra, mas antes da palavra eu gostaria de contar uma história de um garotinho que gostava muito de comer melado. Quem gosta aqui de melado? Coisa boa, né? Nossa, lá no Nordeste é mel de engenho, para alguns é melaço, não é isso? Mas para nós aqui em São Paulo é melado. E esse garoto, todos os dias, quando ele saía da escola, ele passava numa mercearia que tinha ali um barril de melado. E ele chegava ali pertinho do barril, botava os dedos, saía correndo da loja, chupando os dedos com melado. E o dono da loja percebeu que todos os dias, naquele horário, o garotinho entrava e saía correndo, chupando os dedos. E falou, eu vou pegar esse menino, vou ensinar uma lição para esse garoto. No dia seguinte, na hora que era hora do menino passar por ali, o proprietário foi e se escondeu atrás das mercadorias. E o garoto veio, olhou, não viu ninguém, tacou o dedo no melado. E aí o proprietário saiu, pegou o menino, virou o menino de ponta cabeça e foi começar um processo de batismo no barril de melado. Mas o menino crente da Igreja Batista Palavra Viva, aleluia, fez a seguinte oração: Senhor Deus, faça com que minha boca seja do tamanho desta oportunidade. Essa é a minha oração por você nessa manhã. Que Deus abra a sua boca, abra o seu coração, abra a sua mente para o tamanho da oportunidade que Deus vai colocar hoje em você. Quantos estão dispostos a abrir a mente e o coração? Glória a Deus, Deus vai fazer algo maravilhoso. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Queria que esse fosse o nosso tema nesta manhã. O versículo base desta palavra que vamos ministrar nessa manhã. Você pode acompanhar a leitura aqui atrás de mim. Diz a palavra do Senhor: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Repetindo, tudo o que fizerem, façam de coração. Sabe no grego o significado de tudo? Tudo. Tudo que você fizer, faça de todo o coração para o Senhor e não para homens. Vamos orar? Gostaria de intitular a palavra nesta manhã: meu trabalho, meu ministério. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos
porque estamos aqui na tua casa hoje. Obrigado por esse dia maravilhoso, por uma nova oportunidade de vida que o Senhor nos dá. Abrimos a nossa mente, o nosso coração para ouvirmos a tua voz e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que esta mensagem tem o potencial de transformar a sua vida, de ser um divisor de águas. E ao entender esta mensagem, eu creio que você tem a possibilidade de sair daqui liberto, liberado, livre para servir a Deus de uma maneira que, quem sabe, você nunca imaginou antes na sua vida, entendendo que o seu trabalho é o seu ministério. Billy Graham, um dos maiores líderes de toda a história cristã, diz o seguinte: creio que o próximo e grande mover de Deus será através dos cristãos no mercado de trabalho. Quantos de vocês trabalham aqui de segunda a sexta, segunda a sábado? Glória a Deus. Então Deus está falando com você. Billy Graham está se referindo a você. Esse grande mover que Deus quer fazer no mercado de trabalho. Agora, é bom sabermos que o trabalho é bom. Fale para a pessoa do seu lado. Por mais que pareça difícil, o trabalho é bom. Trabalhar é bom. Trabalhar é muito bom. Alguns adolescentes estão falando assim: hã? O quê? Um pastor amigo meu, de uma grande igreja em Santos, disse que um dia um surfista se converteu. E depois de frequentar a igreja, já uns 3 meses, um dia na saída do culto, o pastor estava ali, cumprimentou o surfista e disse: rapaz, você tem vindo aqui, que bom. E aí, o que Jesus tem feito na sua vida? O surfista disse: pastor, Jesus tem mudado tanto a minha vida, que eu estou até pensando em procurar um emprego. E quando Jesus nos transforma, nos salva, nos liberta, Ele tem um trabalho para nós, tem um desafio para nós. E justamente trabalhar é muito bom. O substantivo trabalhar e trabalho, o verbo trabalhar, é encontrado na Bíblia mais de 800 vezes. Eles aparecem mais do que a soma das palavras adorar, louvar, cantar e tocar. Trabalhar é muito bom. Agora a pergunta é: por que nós devemos trabalhar? Importante sabermos isso. Vou fazer uma ilustração para vocês. Digamos que eu trouxesse aqui no palco uma viga de mais ou menos 30 centímetros de largura e fosse colocada mais ou menos meio metro de altura. Ela tem 10 metros de comprimento. Quantos de vocês, por R$100, você cruzaria essa viga de uma ponta a outra? Por R$100. Ok, alguns de vocês. Muito bem. Vamos deixar a coisa um pouquinho mais animada. Vamos dizer que nós vamos levar essa viga agora e colocar essa viga, a mesma viga, no topo de 2 edifícios de 100 metros de altura. E agora você está do lado do edifício, e eu diria: quantos de vocês cruzariam essa viga agora por R$100? R$1.000. R$1 milhão. Sabia? Sempre tem gente que vende a sua alma, né? Toda igreja tem uns, mas tudo bem. Bom, mas a maioria não faria isso. Então você está no edifício da esquerda, correto? E a sua família está do outro lado do edifício para ver você fazer essa proeza sem cordinha, sem nada. E de repente, no edifício onde está a sua família, ele começa a pegar fogo. E a única maneira dos seus familiares sobreviverem, não tem escada, não tem elevador, é simplesmente alguém cruzar do outro lado e trazê-los de volta. Você cruzaria agora esta viga? O que mudou? O porquê. É importante você saber o porquê das coisas. É importante você saber o porquê você deve trabalhar. E nessa manhã eu espero que você entenda por que Deus estabeleceu o trabalho. Deus é trabalhador. Deus Pai, Deus trabalhador em toda a criação. Sabemos que Deus Filho trabalhou na redenção, na sua salvação, na minha salvação da humanidade.
Sabemos que Deus, Espírito Santo, continua trabalhando hoje na nossa regeneração, atuando através da igreja, atuando nos dias de hoje. O nosso Deus é um Deus trabalhador, graças a Deus. Ele não fica com os braços cruzados. É um Deus proativo, um Deus que toma iniciativa, um Deus que faz a diferença. E saiba que hoje Deus quer trabalhar através de você. Fale isso para a pessoa do seu lado. Deus quer trabalhar através de você. Creia que Deus quer usar a sua vida, os seus dons, os seus talentos, os seus conhecimentos, as suas experiências, os seus recursos, as suas influências, o seu trabalho, tudo isso para que você faça diferença na sociedade hoje, nos dias de hoje. Um momento específico que Deus permitiu que você vivesse. Anos atrás estava lendo a Bíblia e Provérbios 12:11 saltou das Escrituras, especialmente quando diz: aquele que trabalha a sua terra terá fartura de alimentos. E as letrinhas sua terra saltaram da Bíblia. Eu comecei a pensar, o que é a minha terra? E justamente a minha terra é trabalhar quem eu sou, os meus dons, os meus talentos, minhas experiências, tudo isso que eu tenho, tudo isso que Deus me deu, eu preciso trabalhar essas coisas, eu preciso desenvolver essas coisas. Essa é a minha parte. E qual a promessa de Deus? Se eu fizer isso, se eu trabalhar a minha terra, o que Ele promete? Haverá fartura de alimento. Deus vai suprir, Deus vai cuidar. Talvez você esteja pensando, bom, mas eu vou servir a Deus dentro da igreja, dentro das quatro paredes da igreja? Sim e não. Sim, dentro da igreja, mas não somente dentro da igreja. Deus tem mais que Ele quer fazer na sua vida. A filosofia grega foi responsável pela separação entre o sagrado e o secular. Onde Deus não somente é a forma, é sagrado, é separado, longe, distante do mundo secular, que é a matéria, que é baixo, que é inferior, que inclui o trabalho. Por isso que nós falamos hoje, quando você pergunta para alguém, qual é o seu trabalho secular? Ou seja, você tem na igreja, você é diácono. No trabalho, durante a semana, você é um advogado. E essa separação foi feita justamente por esta mentalidade grega que há anos penetrou a igreja e continua influenciando até hoje. Daí temos então as terminologias que separam, que diferenciam o clero dos leigos, que diferencia ministério de serviço, que diferencia o trabalho que é feito dentro da igreja, o trabalho que é feito no mundo, que diferencia aquele que trabalha aos domingos e aquele que trabalha durante a semana. Foi feita essa separação, mas aos olhos de Deus isso não existe. Existe a filosofia hebraica. E essa mentalidade hebraica parte do pressuposto de que Deus é o centro do universo. A verdade vem através da revelação divina, na qual Deus criou todas as coisas, e tudo está debaixo das suas mãos, inclusive o homem e tudo o que ele faz. Esta é a maneira que nos ensina que o trabalho é uma forma de servir a Deus. No hebraico, a palavra avodá, repita comigo, avodá. Fale para a pessoa do seu lado, eu já sei falar hebraico. E faz avodá, faz isso, muito bem. Se o pastor Lamartine estivesse aqui, ele ia me corrigir. Avodá é a mesma palavra que significa adoração a Deus, significa trabalho e serviço. A mesma palavra. Portanto, trabalhar e servir as pessoas é um ato de serviço e adoração a Deus. Para Deus, o trabalho faz parte da nossa adoração. Da mesma maneira que adorar e cultuar a Deus é um ato de serviço. Já no Novo Testamento temos uma outra palavrinha chamada diaconia. Repita isso, diaconia. Muito bem, agora você já fala grego e hebraico. Hebraico e grego. E diaconia no grego quer dizer tanto serviço como ministério.
Ou seja, para Deus, serviço e ministério são a mesma coisa, não importa onde, não importa quando. Nós falamos, ele é um simples servo, ou ele é um ministro do Evangelho. É a mesma coisa. Servir, não importa se é dentro da igreja, se é fora da igreja. Tudo é um ato de serviço, um ato de adoração, usando os recursos e os dons que Deus te deu. É por isso que o salmista diz, Deus consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Ou seja, quando você trabalha, você está servindo a Deus, você está dizendo, Deus, abençoa esse trabalho, consolida esse trabalho que nós fizemos com as nossas mãos. Foi para isso que Deus te chamou e te serviu. Ed Silvoso, um grande escritor que tem escrito muito sobre esta área do crente no trabalho, disse que a maior ofensa que um crente pode fazer a Deus é dizer, eu não sou pastor, sou um simples leigo. Isso faz parte de uma estratégia inteligente de Satanás para neutralizar todo um exército de cristãos já posicionados no mercado de trabalho. Não é porque você não é pastor que você não vai servir a Deus. Deus já te colocou, te plantou estrategicamente no seu trabalho, pois é lá que Deus quer que você faça, então, a diferença no seu trabalho. Graças a Deus pela visão de igrejas com propósito, igrejas como essa, uma igreja em células, igrejas com pequenos grupos, que esse conceito vem expandindo o reino de Deus, expandindo o conceito de serviço e ministério, além dos domingos e além das quatro paredes da igreja. Hoje, milhões de cristãos entendem que sua casa também é o seu ministério. Mas existe também uma fronteira maior que precisa ser conquistada. E essa é de entender que o trabalho também é o seu ministério. Muitos especialistas hoje têm chamado esse mover de BAM, B-A-M, Business as Mission, ou negócio como missão. Quantos de vocês conhecem a famosa janela de missões, a janela 1040? Dos meridianos ali, 1040, onde existe a maior necessidade hoje de pessoas no mundo, povos não alcançados. Mas existe uma nova janela que foi acrescida hoje. A nova janela missionária é a janela 818. Aquela que abre todos os dias, às 8 da manhã, até às 18 horas da tarde. Essa janela missionária é tão especial que Deus coloca todos os dias diante de nós uma oportunidade de fazermos a diferença nesse horário comercial, ou poderia dizer este horário ministerial que Deus coloca diante de nós. Todos os dias Deus abre essa janela com oportunidades para que possamos interagir com pessoas conhecidas e desconhecidas. E desta maneira possamos influenciar vidas através de uma palavra de encorajamento, através de um gesto de amor, através de um ato de serviço, sendo o terceiro. Deus nos abre essas portas todos os dias, essas janelas de oportunidades. O que se espera de mim? Você pode repetir essa frase? O que se espera de mim? Você acha que Deus espera alguma coisa diante de você nesse dia? Em Tito, capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz, quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. 4 coisinhas importantes, o que se espera de você. Primeiro, quanto aos nossos, que eles o quê? Aprendam. Ou seja, em primeiro lugar, você, que eu aprenda. Que você continue a aprender, que você continue a se desenvolver. Estudos dizem que pessoas que se formam no ensino médio ou na faculdade, 65% desses nunca mais abre um livro para estudar. Porque agora já não preciso, já não tenho que fazer prova, então não vou mais estudar. Mas é justamente nessa hora que você não precisa mais, é que você deve continuar estudando, continuar aprendendo, fazendo cursos, fazendo seminários, continuar a se desenvolver cada vez mais.
Continuar a ler mais a Bíblia, continuar a aprender. Aquele que para de aprender, para de viver. Então, o que se espera de nós, o que se espera de você é que você continue aprendendo. Número 2, que os nossos aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Número 2, que eu faça aquilo que é bom. Fazer boas obras não é dar esmola para alguém. Isso também é, mas vai além disso. Boas obras é você fazer no seu trabalho o que é bom, fazer corretamente, fazer bem feito aquele trabalho que o seu chefe deu, que a sua empresa deu para você. Isso é uma boa obra. Para quê? Número 3, para que você tenha o que suprir as necessidades diárias, suas e de pessoas conhecidas. Pessoas aqui neste bairro, que lindo ver este vídeo, né, que fala desse desafio de Aviva Leopoldina. Pessoas que vão trabalhar para ter as suas necessidades supridas e também pensar na vida de outros, ser o terceiro na vida de outros. Isso vem através do trabalho. Por quê? Para que não sejam improdutivos. Ou seja, Deus se importa com você. E Ele te criou, Ele te formou para que você tenha uma vida produtiva. Incomoda a Deus o fato de você não estar produzindo frutos. E no final da sua vida você vai estar diante de Deus. E você vai mostrar para Ele os frutos da sua vida. Alguns vão estar com um cestinho assim pequenininho de supermercado. Alguns vão ter um carrinho. Alguns vão ter uma jamanta, alguns vão ter caminhões de frutos. Você que decide quais os frutos que você vai apresentar a Deus na sua vida. Amém, queridos? Você paga um preço para se desenvolver, porém você paga um preço maior ainda para permanecer como você está. Então pague um preço, continue se desenvolvendo, continue deixando Deus agir na sua vida para que você faça a diferença como Deus quer e sonha por você. Como é que eu posso influenciar o mundo? Você já pensou nisso? Você já fez essa pergunta? Como é que eu posso? Isso incomoda você? Diante de um mundo cheio de problemas, como é que você, como é que eu podemos contribuir para mudar este mundo, para sermos mais esse sal da terra e luz deste mundo? Queria mostrar para você uma revelação maravilhosa que vai te ajudar a entender como que você pode mudar esse mundo. Na oração do Pai Nosso, vamos repetir juntos até um trechinho dela? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos parar até aí. Venha a nós o teu reino. Ou seja, o reino de Deus existe. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o reino de Deus, ele é estabelecido aqui na terra quando nós fazemos a vontade de Deus. Assim como ela é feita no céu, sempre. O único lugar que a vontade de Deus às vezes não é feita, sabe onde? Aqui. Porque nós temos esse poder de escolha, esse livre-arbítrio. Mas venha a nós o teu reino, seja feita como? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. E como é que a vontade de Deus é realizada, então, aqui na terra, meus queridos? Anos atrás, Bill Bright, o fundador da Cruzada Estudantil, e Lauren Cunningham, fundador da Jocum, quem conhece essas organizações? Eles, em 76, começaram a sonhar e pensar como eles poderiam mudar o mundo para Jesus. E tiveram uma ideia, uma visão destas 7 montanhas de influência, são portões de acesso para mudarmos a sociedade. Elas são essas. Primeiro, a montanha da família. A montanha da família é o núcleo mais importante da sociedade. Quando nós temos famílias fracas, nós temos uma sociedade fraca. Famílias destruídas, uma sociedade destruída. Mas quando nós temos famílias fortes, famílias unidas, nós temos uma igreja forte, uma igreja unida, e uma sociedade forte, uma sociedade unida. E é por isso que o inimigo tem tentado destruir a família.
Por isso que nesse mês essa igreja tem focado a sua atenção para falar sobre família. Pois uma mudança na sociedade passa por uma mudança na família. Portanto, agarre-se na sua família, defenda a sua família, proteja a sua família, traga os princípios de Deus e viva na sua família. Através dessa maneira, você vai estar colaborando para uma transformação da sociedade. A sua família é importantíssima, a sua família é o seu ministério, a sua família é uma bênção. Segunda montanha de influência, a educação. Educação que ensina esta geração a viver e prepara as próximas gerações, passa todo o conhecimento adquirido, extremamente importante, extremamente influente. E por isso, anos atrás, sem ter esse entendimento, nós começamos uma escola em Atibaia, a IPG. E desde então nós temos pregado isso, que para mudar uma nação é preciso o quê? Mudar uma geração. Nós temos que investir, nós somos responsáveis pela nossa geração e pelas próximas. E uma mudança na sociedade de influência passa também pela montanha da educação. Terceira montanha, a montanha do governo, extremamente importante, extremamente corrupta, extremamente difícil, mas nós precisamos de homens e mulheres de Deus trabalhando não somente na política, nas forças armadas, na segurança pública, na saúde, todas essas áreas que trazem estabilidade para a sociedade. E se você atua numa delas, sabe que Deus quer te usar cada vez mais para fazer a diferença lá. Outra montanha extremamente importante, a montanha da mídia, maior formadora de opinião na sociedade. Montanha que é dominada por poucos, mas que influencia muitos. E o que a mídia fala, o mundo acredita. E hoje o nosso país tem uma empresa que está sentada em cima dessa montanha. E o que ela diz, todos creem que é verdade. Como ela influencia, como ela manipula a nossa sociedade. E nós precisamos de homens e mulheres que atuem não somente na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas, na internet. Quantas oportunidades hoje nós temos no mundo digital, no cinema, nos filmes, mídia. Precisamos de homens e mulheres na mídia. A montanha também do entretenimento, onde estão o mundo dos esportes e o mundo artístico. A influência que estes atletas, que esses artistas têm na nossa sociedade. Impressionante, só começar a cantar um cântico aqui todo mundo sabe. Anos atrás estava em Roma, e ali teve um concerto do U2. Quem gosta aqui do U2? Pode falar a verdade, tudo bem. Eu não sabia quem eram os caras, mas meu irmão tinha uns ingressos e eu fui assistir o show. E fiquei impressionado quando aqueles italianos, 70 mil italianos naquele estádio de Roma, cantando em inglês as músicas do YouTube. Eu falei, que coisa, que influência que eles têm. Os artistas, e até hoje. Influência que os atletas têm na nossa sociedade. Né? O Ronaldo, quando tinha aquele cabelinho feio dele, horroroso, e toda a garotadinha, todo aquele topetinho, né? Depois agora o Ronaldo ficou gordo, tem vários adultos que querem seguir que nem o Ronaldo, amém? Meu filho Davi, que está aqui, gosta demais do jogador lá do Real Madrid, o Di Maria. Ele falou, quero jogar na posição dele, quero jogar como ele. Outro dia ele chegou em casa com um cabelinho cortadinho, que nem o Di Maria. Eu falei, gente, eu pensei que esse era o filho de Mário, agora eu sei que ele é o filho de Maria. Mas a influência que esses atletas têm é algo impressionante. A mídia, uma montanha maravilhosa, a montanha do entretenimento. E por último, a montanha do mundo financeiro, do mundo dos negócios, do mundo do comércio, que viabiliza, que sustenta todas as coisas. Extremamente importante. Então eu pergunto dessas montanhas, qual é a sua montanha? Ou quais são as suas montanhas? E saiba que você então precisa escalar essas montanhas. Você tem algo, uma responsabilidade diante de Deus, que Deus já te colocou ali naquele lugar. Deus quer te usar para você escalar essas montanhas e você chegar no topo e você fazer ali a diferença.
Quanto mais alto você chega, mais você pode influenciar. 7 Cs para você influenciar essa montanha. E eu explico mais no livro, mas só queria mencioná-los rapidamente. O primeiro C da competência. Para você chegar lá, para você escalar a sua montanha, você tem que ser competente. Você tem que ser muito bom. Por isso, prepare-se, estude cada vez mais. O segundo C é caráter. Caráter é o que você é. Não somente competência é o que você faz, mas caráter é quem você é. E hoje nós precisamos de homens e mulheres de caráter, honestos, íntegros. E Deus vai usar homens íntegros que têm um caráter moldado por Deus hoje em dia. Terceiro C, você tem que descobrir o seu chamado, que Deus está chamando você e hoje Ele está bradando do céu, dizendo: eu te chamei para você se unir a mim para mudar este mundo. E você tem que atender esse chamado de Deus. Você vai descobrir que você não pode fazer sozinho. Quarto C, você precisa de colaboração de outras pessoas, montar uma equipe de pessoas que vão acreditar nesse sonho, nesse chamado, e vocês juntos vão realizar, transformar esses sonhos em realidade. Outro C de comunicação, você precisa compartilhar esta visão do que vocês pretendem, da mudança que vocês têm sonhado. E isso nós precisamos de grandes comunicadores. Você também precisa crer em Deus, para acreditar que vai acontecer aquilo que Deus te chamou. Sem Ele você não vai conseguir fazer nada. Você precisa crer em Deus. E por último, você vai precisar de muita coragem. Muita coragem para seguir, para superar os desafios, para transformar sonhos em realidades. Muita coragem. Amém? Um dia Deus chamou um homem e deu um grande desafio para ele. Quando Deus chegou o momento certo de libertar o povo que estava cativo ali no Egito, Deus chamou um homem, Moisés. Depois de prepará-lo por 40 anos ali no deserto. E Deus preparou a Moisés, ele era um pastor de ovelhas. E naquela experiência, daquele encontro com Deus narrado em Êxodo 3, nós vemos que Deus pergunta para Moisés o seguinte: Moisés, o que é isso na sua mão? Ele respondeu: é uma vara. Aquela vara era o símbolo do trabalho, uma ferramenta do trabalho de Moisés e também um símbolo da sua profissão, pastor de ovelhas. E Deus fez um milagre, aquela vara se transformou em serpente, ou seja, o seu trabalho pode ser perigoso. E Deus, Ele tocou naquela serpente, ela se transformou em vara. E Deus então deu um desafio para ele: Moisés, você vai voltar para o Egito, agora eu vou te usar e você vai libertar o meu povo, levar até a terra prometida. E diz a palavra de Deus, lá em Êxodo, que Ele disse: leve esta vara na sua mão e com ela você fará sinais miraculosos, milagrosos. Da mesma maneira, queridos, que através do símbolo da sua profissão, do instrumento da sua profissão, Deus quer operar sinais milagrosos através da sua vida no trabalho. Através do seu trabalho. E Moisés, graças a Deus, ele obedeceu. E diz lá em Êxodo capítulo 4, versículo 20, que levou a sua mulher e os seus filhos montados num jumento e partiu de volta para o Egito. Veja só a importância da família. Moisés, ele foi cumprir o trabalho dele, mas ele trouxe a família dele junto. Não adianta você ter sucesso profissional às custas da sua família. Sua família tem que vir junto. Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. E quando ele segue naquele versículo 4:20, e diz que levava na sua mão, agora Moisés levava na sua mão a vara de Deus. Antes daquela experiência era a vara de Moisés. Depois daquele encontro com Deus, ele levava na sua mão a vara de Deus.
E eu quero que você saiba nessa manhã que a sua profissão, que o seu trabalho não é seu, é de Deus, é um trabalho que Deus colocou na sua mão, e você vai levar essa vara, você vai levar esse ministério, e você vai fazer através de Deus milagres sobrenaturais, e através do seu trabalho, milhares de pessoas serão impactadas. Não é o seu trabalho, é a vara de Deus, é o trabalho de Deus que Deus colocou nas suas mãos. Glória a Deus. Moisés fez uma descoberta, que o seu trabalho era o seu ministério. Da mesma maneira que Deus usou Moisés no passado, Ele quer usar você hoje através do seu trabalho. Não importa qual seja, para que você seja uma bênção na vida de pessoas, mais do que você possa imaginar. Vamos ver este vídeo, podia baixar as luzes para a gente ver este vídeo, preste atenção. Glória a Deus. Não importa o trabalho que você tem, se ele é simples, se ele é admirado, você pode influenciar muito mais do que você pode imaginar. E Deus te chamou para isso. Sabe que o seu trabalho é uma bênção. Fale para o seu vizinho, o seu trabalho é uma bênção. Não somente porque através dele você pode abençoar outros, mas através dele Deus usa para abençoar a sua vida. Através do nosso trabalho nós cumprimos o propósito de servir a Deus e servir ao próximo. Com isso não somente abençoamos as pessoas, mas somos abençoados por Deus.
2 Coríntios 9:11 diz: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus vai te abençoar tanto, tanto, quando você está realizando o seu trabalho, apaixonado por Deus, servindo as pessoas, honrando a Deus o primeiro, amando o segundo, sendo o terceiro, e Ele ainda vai abençoar a sua vida. Olha que ideia maravilhosa que Deus teve, como nos usar, para nos engajarmos na obra dEle, na expansão do reino dEle. Queria contar para você uma história milenar, com princípios atuais, que eu creio que vai mudar a sua vida. Eu queria falar sobre como você pode ter uma vida extraordinária. Quem está interessado nisso? Quem aqui quer ter uma vida extraordinária? Vou contar para você esta história de uma mulher, muitos anos atrás, onde ela morava. Naquela região do Oriente Médio não existia água encanada, então era tradição daquelas moças saírem de casa todos os dias até o poço fora da cidade, e ali elas tiravam a água do poço e traziam de volta para casa. E um certo dia, essa moça voltando para casa com o seu cântaro, eis que um estranho a aborda e pergunta a ela, disse: eu estou com sede, você pode me dar água para beber? E ela imediatamente abaixou seu cântaro e deu água para ele. Mas como uma boa mulher, muito observadora, percebeu que com ele haviam 10 camelos assentados de uma longa jornada que haviam realizado. E ela, muito generosa, disse: o senhor gostaria que eu desse água de beber aos seus camelos? E ele disse: claro que sim. Então aquela moça voltou ao poço e começou a retirar água do poço e despejar no bebedouro para abastecer o tanque daqueles camelos. Mas eu não sei se você sabe que um tanque, para encher um camelo, você precisa de 100 a 150 litros de água. Um camelo. Vezes 10, estamos falando de 1.000 a 1.500 litros de água. Aquela moça deve ter ido e voltado do poço ao bebedouro inúmeras vezes, quem sabe por horas, trabalhando. Enquanto o dono dos camelos, como bom homem, com os braços cruzados, olhando. Ah, mas ela não desistiu, ela continuou e foi até o fim, e abasteceu, encheu de água aqueles camelos. Aquele homem ficou tão impressionado que, quando ela terminou o seu trabalho, ele deu joias para ela. E disse: eu quero conhecer a sua família. E ela disse: pois não. Levou até a sua casa, apresentou aquele senhor à sua família, eles prepararam um banquete para ele e a sua caravana. Mas antes do banquete ele disse: eu preciso declarar aqui a vocês e revelar o motivo da minha viagem, o propósito da minha chegada até essa cidade. Então ele disse que ele era escravo do seu senhor, que havia dado a ele uma responsabilidade para encontrar uma esposa para o seu único filho. E o seu patrão queria que ele fosse encontrar alguém daquela cidade da onde o seu patrão havia vindo. E ele falou: mas eu, com essa tal responsabilidade, eu não podia escolher simplesmente qualquer mulher. A mulher que eu escolhesse precisava ser extraordinária. E na viagem ele teve uma ideia e fez um pacto com Deus e disse: Deus, é o seguinte, quando eu chegar naquele poço daquela cidade, onde as mulheres vêm buscar água, a mulher que eu pedir para me dar água, e ela estiver disposta a fazer o extra, e der água também, oferecer para tirar água para os meus camelos, essa será a mulher extraordinária, essa será a mulher escolhida. E ele disse: de todas as mulheres que vieram hoje à tarde aqui, foi somente uma, essa moça que fez esse extra, esse extraordinário. Então ele disse: você aceita casar com o filho do meu patrão? E ele disse: by the way, ele é o único herdeiro de uma herança maravilhosa. E aquela moça consentiu e aquele senhor então deu presentes, mais roupas e presentes, joias para ela, deu tesouros para a família dela. Foi uma grande celebração e no dia seguinte aquela moça seguiu viagem para conhecer o seu futuro esposo.
De quem nós estamos falando? Quem é essa mulher extraordinária? Rebeca. Rebeca. Preste atenção, 4 coisas importantes que ela fez. Primeiro, e todas elas começam com EX. Ela cumpriu com a expectativa daquela pessoa. Ela foi o terceiro, ela ajudou. Ele esperava água, ela deu água para ele. E hoje, nós como servos de Deus, nós temos que cumprir as expectativas das pessoas, mas nós não podemos parar aí. Número 2, ela estava disposta a fazer o extra. E hoje em dia, esse extra para ela foi justamente dar água aos camelos. E hoje em dia, o que o mercado de trabalho hoje está esperando de um funcionário que vai ser admitido é que ele tenha um extra no seu currículo. Um diferencial. E aqueles que já estão trabalhando nas empresas, para que eles possam progredir e prosperar. Quem quer progredir e prosperar, ser promovido aqui? Saiba que você vai ser próspero e promovido baseado no extra que você faz, que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. É chegar antes, é sair mais tarde, é caminhar caminhar a segunda milha que Jesus falou. É esse extra que vai diferenciar você das outras pessoas. E foi o que Rebeca fez. Fez esse extra. Terceiro, também ela fez um trabalho excelente. Ela não botou só 20 litros de água por camelo, ela encheu o tanque. Mas como é que você sabe disso? É que os camelos pararam de beber água. Tanque cheio, satisfeitos. Ela fez um serviço excelente. E ainda bem que ela fez o serviço excelente. Sabe por quê? No dia seguinte, ela se montou naqueles camelos em direção ao seu destino final. Se ela não tivesse enchido o tanque, ela ia parar no meio do deserto. Mas ela fez com excelência. E o povo de Deus deve fazer um trabalho excelente, não somente na igreja, fora da igreja, onde você estiver. Não faça de qualquer jeito, faça o seu trabalho excelente. Que eles digam, nosso melhor funcionário na empresa é o fulano, é o ciclano, essa moça, esse moço, eles são excelentes. Essa deve ser a marca do cristão, de excelência. E por último, Rebeca tornou-se um exemplo. 5.000 anos depois, nós estamos aqui falando dela. Tornou um exemplo para nós. E por causa disso, Rebeca ingressou numa das famílias mais importantes de toda a história. Tornando-se nora de Abraão, esposa de Isaac. E não somente isso, a descendência de Rebeca mudou a história. Ela tornou-se 27 tátaras-avó de Jesus Cristo. Aleluia! E Deus quer usar a sua vida e a sua descendência de uma maneira sobrenatural. Agora também o que me intriga nessa história foi os camelos. Há bênçãos escondidas nos camelos. 3 coisas que aconteceram. Quando Rebeca terminou de abastecer os camelos, aquele homem tão impressionado, ele deu joias para ela de presente. Sabe de uma coisa? Eu pergunto a você, onde estavam escondidas aquelas joias? Os camelos. Ou seja, Deus tem bênçãos escondidas nos camelos de hoje para você, para a sua vida. Saiba disso. Onde você nem imagina que vem a oportunidade, servindo, fazendo aquele extra para aqueles camelos, bênçãos virão até você. Segunda coisa, quando chegaram na casa de Rebeca, aquele senhor declarou a sua missão e ela aceitou aquela proposta. Aquele senhor então deu mais roupas e joias para Rebeca e deu tesouros para a família dela. Pergunta, onde estavam escondidos os tesouros e as joias e as roupas? Nos camelos. Isso quer dizer que tanto você como a sua família serão abençoados por Deus através do serviço que você presta a outros. A sua família vai ser abençoada em nome de Jesus. E por último, quem levou Rebeca para conhecer o seu destino no dia seguinte? Os próprios camelos. Ou seja, é através dos camelos, através das oportunidades que
Deus vai usar para que você possa descobrir qual é o seu destino, qual é o seu propósito. Há oportunidades escondidas nos camelos, nos dias de hoje. Um dia, um menininho muito travesso, ele sempre pegava as pessoas com pegadinhas, todos menos um, seu avô, um homem muito inteligente. E ele teve uma ideia mirabolante de capturar um passarinho, chegar diante do avô, colocar os passarinhos nas mãos e perguntar: vovô, tem um passarinho aqui, ele está morto ou vivo? Se o vovô dissesse morto, ele abriria as mãos, o passarinho voaria. Se o vovô dissesse vivo, ele... Ótima ideia. No dia seguinte saiu, montou uma arapuca, prendeu um passarinho, chegou correndo na casa do vovô e disse: vovô, eu tenho um passarinho nas minhas mãos, eu tenho uma pergunta, ele está vivo ou ele está morto? Aí o vovô deu um sorriso, olhou bem nos olhos dele e disse: meu filho, tudo depende de você, tudo está nas suas mãos. E eu concluo essa mensagem falando isso nesta manhã para você. Tudo depende de você. Tudo está nas suas mãos. Deus deu a você o talento e agora está dando a você o entendimento. Agora tudo depende de você porque Ele colocou tudo isso, esta oportunidade nas suas mãos. É um privilégio, um grande privilégio saber que Deus capacitou você com dons e talentos para que você os use na sua profissão. Porém, o seu trabalho vai muito além do seu salário. Ele faz parte dos planos de Deus, tanto para o sustento da sua família, como para a expansão do reino de Deus no mundo. Portanto, una-se a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem, e então você viverá feliz e realizado, ao cumprir o propósito e o destino para o qual você foi criado. E lembre-se, agora e sempre, um princípio que vai transformar a sua vida, que é este: o meu trabalho é o meu ministério. Quantos creem nisso? Quantos nesta manhã desejam falar: Deus, eu quero consagrar o meu trabalho a Ti, para que através dele o Senhor faça coisas extraordinárias? Coloque-se de pé, nós vamos orar. Eu quero que você agora feche os seus olhos. Eu quero que você simbolize e veja qual é o símbolo do seu trabalho, qual é o instrumento da sua profissão, que até hoje tem sido o seu trabalho. Eu quero que você nesta manhã, que você diga: Deus, eu quero consagrar a Ti o meu trabalho. Quero consagrar a Ti a minha profissão. Eu quero dizer que de hoje em diante o meu trabalho, Senhor Deus, é o meu ministério. Pessoas que eu encontro na segunda-feira são pessoas que precisam Te conhecer, que precisam do Teu amor, que precisam de encorajamento, que precisam de aconselhamento, que precisam de vida. E Pai, eu quero ser usado por Ti para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Agora onde você está, eu quero que você faça uma oração. Abra sua boca e comece a falar com Deus. Diga: Deus, eu quero, em nome de Jesus, eu quero consagrar a Ti. Usa-me, Senhor Deus, usa-me. Igreja, comece a orar, comece a falar com Deus. Usa-me, Senhor, usa a minha profissão. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que trabalham comigo. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão ao meu redor, aqueles meus funcionários, os meus colegas, os meus chefes, a minha empresa. Usa-me, Senhor Deus, para fazer a diferença nestas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chama, nos desafia a algo novo. E este novo entendimento da nossa profissão, do nosso trabalho. Aqueles que são jovens, que estão estudando hoje, saibam que o seu estudo é o seu trabalho e é o seu ministério. Pai, muito obrigado pelas
vidas que serão alcançadas, influenciadas, amadas, através da vida da tua igreja, do teu povo. Muito obrigado, Pai, pois esse é o início de uma grande revolução que impactará a cidade de São Paulo, que impactará o Estado, impactará o Brasil, o mundo para Ti, Senhor. Quero abençoar essas vidas agora, Senhor, e Te agradeço, porque o Senhor nos convoca a nos unirmos ao Senhor para mudarmos o mundo nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém.